Amazing. And there will be a blog post as well after about the dialogue that we are going to be holding for you here. I am Luis Miguel Gallardo. I am the founder and president of the World Happiness Foundation. And here we have with me an incredible team of catalysts. We say catalyst, conscious catalyst. Paulina Nava, she's the head of the strategy. Liane Grassi is a catalyst, an incredible coach. I see Sonia, she's the head of Portugal. I see Pilar. I see from Madrid Agora. I see Nata doing so much stuff with marketing and Meta Pets. I see Paula from Miami, incredible coach and the head of the whole festival in Buenos Aires. I see a lot of friendly faces. I see Rebecca Da. I love it. So good to see you. It's a long time. What we are trying to do with these dialogues is to hold space for what we call fundamental peace. Fundamental peace is an evolution of what Johann Galtung called positive peace. Positive peace is not just the absence of conflict, is creating the conditions for peace. But Johann Galtung mostly focused on external conditions. So what are the conditions? Externally, to achieve peace, not just as a transactional activity. I give you tick, you give me back tack. I give you one, you give me two. It is what do we need in the environment as well-being from external sources to be at peace. What we are evolving, the concept is incorporating now the inner peace element. So it's not enough, the absence of conflict. It's not enough to have conditions, external conditions for peace. We won't be able to achieve fundamental peace if we are not at peace in us. So this is the inner element. What are the inner conditions for fundamental peace? We have scales to measure this from a neuroscience point of view, from a contemplative practice point of view. We have almost everything that is needed right now to bring this into mainstream. We've been doing this now for 8 years at the United Nations University for Peace in Costa Rica with a program that is called Gross Global Happiness. And we co-lead this program with the UPeace Center for Executive Education. And we've been training now thousands, more than 1,000, of what we call conscious catalysts. These are the new diplomacy. It's not the diplomacy that is representing countries. It's the diplomacy that is representing happiness, that is representing well-being for everybody, which is the fundamental goal and vision of the World Happiness Foundation. We want to see 10 billion happy, free, and conscious people by 2050. This is our goal. So with that in mind, we are doing monthly dialogues in order to advance the agenda towards fundamental peace. And this month, we are so fortunate having with us what I consider one of the most conscious catalysts that we have in Brazil, representing the Pataxó community, representing indigenous communities, representing love, representing care universally. And we met a few weeks ago in Paraty. This is a small city in the east coast of Brazil.
I think that you know it, some of you. And there we were both sharing stage in a panel that was focused on the future is ancestral. How is the future? What is the future that we need in order to be at peace, fundamentally? And there, we've been collaborating before. He's been meeting with Chirles in Sao Paulo, with many of our community leaders, Michelle Taminato, with Pau in Sao Paulo as well. And we feel that there is a huge connection of purpose, heart to heart. Ubiraci Pataxó is truly focused on helping caregivers to be whole and to be healed. And this is very much linked with our own community of Heal the Healers, which are psychologists, coaches, mental health professionals that are in the field helping other people. The question is, who is helping the helper? Who cares for the caregiver? Who heals the healer? And this is the space where both institutions are playing a fundamental role. We want to be, the World Happiness Foundation is in the space of holding a space for healers, of holding a space for mental health professionals. And most of you are somehow one of them, either as a coach, as a therapist, as a teacher, as a facilitator. You are in so many different places around the world, holding space for others. So who cares about us? Who actually can help us to keep holding space? What today is happening in the world, and we see this everywhere from Venezuela to Ukraine, to South Sudan, to multiple cities and communities all over the world. We are talking about 45 countries that are now ruled by authoritarianism. This is more than 4 billion people in the world are basically not under the rule of democracy. They are under the rule of exploitation and domination. And of course, many of those communities are indigenous communities. So we want to acknowledge that this is not uncommon. We are suffering collective trauma. And when we suffer collective trauma, we need collective healing. So today's session has no agenda. This is a dialogue with Ubiraci Pataxó. I'm going to start asking a few questions, but you are welcome to ask anything that you want. We are truly honored, we are truly blessed to have one of those leaders that is holding space and that is holding energy from love for all of us. When we go to places like Tibet, in the Himalayas, when we go to places like Bhutan, when we go to places like a vortex of energy, we feel how all these millions of people, in India, there are more than 5 million nadus holding space and holding the field, energy field for all of us. Well, here we have one of those community leaders in Brazil, and we want to welcome you. Ubiraci Pataxó, is a blessing having you here with us. And I just want to open the space by basically grounding ourselves into where we are now. So by grounding ourselves, what I invite you all is to breathe basically as deep as you can. And as you breathe in, relax your shoulders, and when you exhale, repeat in your mind. We can do this one more time. You are free to close your eyes if you feel like closing them. But just make a
Deep breathing. And as you exhale, repeat in your mind, relax. Let's do this one more time. As we do it, just feel the chair, the sofa, wherever you're sitting, holding you. You are being held right now. And keep breathing deeply. And as you exhale, repeat in your mind, relax. And now become aware of your feet touching the ground. And as you do, extend the holding of your chair and your sofa to your feet and feel the ground holding you. You are being held. You are being held now by the ground, by the chair. And now let's extend this to everybody in this room, this circle of conscious catalysts, of healers, of caregivers, and feel held as well by each one of us. Let's do one more breath in. Hold your air for a few seconds. As you exhale, repeat in your mind, I am safe. Let's do one more breath in. Fill your lungs completely. And as you exhale, repeat in your mind, I am welcome. And let's do this one last time. One deep breath. I hold my breath. And as I exhale, I repeat in my mind, I am home. And now, as you feel like hold by the floor, by the chair, by each of us, that you are welcome, that you are safe, that you are home, you can start opening your eyes and you can look around and see everybody's faces. And now, let's keep looking at one face, beautiful face, the face of Ubiraci Pataxó. Welcome. How does it feel to be at home? What does it mean to be at home for you, Pataxó? ¿Qué significa estar en casa para ti? Desculpem, a tradução parou por um tempo e eu não estava conseguindo escutar. Na verdade, esse conceito de casa, ele é bem complexo para se responder. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Ubiraci Pataxó, falo da aldeia de Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabralha, no Bahia, Brasil. Eu sou do lugar, sou da terra onde o colonizador, em que colonizou todo o Brasil, chegou. E nós vivemos e resistimos até hoje. O Brasil tem 526 anos de colonização, mas meu povo, o seu saber e sua história é muito antes disso. Então, o conceito de casa, para nós, povos originários, é bem diferente. O meu povo sempre foi nômade. E então, no nosso conceito de casa física, ela não poderia ser mais forte do que quem vive debaixo dela. Então, eram casas provisórias para permitir o deslocamento e também, com o tempo, ela pudesse se deteriorar e a natureza restaurar o que é dela. Então, era feito de maneira bem
não era tão fixa e com madeiras tão fortes. Mas o conceito de casa que a gente pode ter é essa casa, coração, é esse lugar que tem a ver intimamente com nossos valores. E aí eu quero fazer um convite respondendo essa pergunta. Quais são os seus valores inegociáveis? O que a pessoa que eu mais amo no mundo não me ganharia, o status ou o lugar no mundo não faria com que eu voltasse atrás. O que é sagrado para você? Então, o conceito de casa, estar em casa, é eu estar bem comigo mesmo, é eu estar feliz com os meus. Não é a ausência da dor, mas a proporção de estar inteiro com os meus, celebrar o momento, celebrar a vida. Então, são coisas muito simples. Estar com quem eu amo, falar do que eu gosto, fazer o que eu amo fazer. Então, existem esses dois conceitos de casa. Um é não ser tão forte para estar sempre no mundo. O outro é ser bem, é ser forte internamente para lidar com esse mundo. Beautiful. That alignment with values. I see here a comment from Karin. She's in Dubai, she's from the Lebanon, and she's saying it's about being safe. What can we say? What can we say to people who are not feeling safe today in the world? What is your advice to these people everywhere that are not feeling safe? Eu acho que seria um grande desrespeito da minha parte aconselhar alguém, apesar de na minha cultura a gente aprender a aconselhar desde pequeno. Aconselhar alguém fora da minha cultura pressupõe que eu sei mais da história do outro do que ela mesma. No final, aqueles que promovem a guerra ou aqueles que são vítimas dessa guerra, das desavenças, do desrespeito, elas querem o mesmo que nós queremos. Elas querem segurança, querem estar em paz, querem estar próximo das pessoas que amam. Mas o que eu gostaria e que eu gostaria de fazer e promover é ter esse lugar de equilíbrio, um lugar onde não caia bombas, um lugar onde não se machuca as pessoas ou não queiram as suas riquezas naturais. Então, a gente vive guerras silenciosas e guerras com armamentos pesados, sobretudo populações que não têm como se defender. E, infelizmente, tanto a ONU como outras instituições utilizam o prefixo desenvolvimento, né? Do latim a palavra envolver, né? Então, é estarmos juntos, é estarmos envolvidos, misturados e fazer o que é melhor para cada um. Mas o desenvolvimento é um prefixo de negação, desmotivado, desorientado, desgraçado. Então, as grandes instituições a nível internacional utilizam essa palavra, porque a gente é mais números do que pessoas. Os números é o que importa. E na final, a minha grande crítica a isso é, por exemplo, os Estados Unidos é quem está sempre na linha de frente, que decide tudo, o que a ONU vai fazer, como vai fazer, de que forma vai fazer. Mas é também o que mais vem de guerra. Eu tenho 42 anos. Eu fui pesquisar em cada um ano do meu nascimento, em cada um ano que eu comemorava um aniversário, os Estados Unidos estavam fazendo guerra ou promovendo a guerra num país. Então, é como se eu tivesse que sempre pedir bênção a Deus e o diabo, que está sempre no mesmo lugar, na mesma imagem. Então, eu não daria conselho para quem está sofrendo. Eu
eu queria conversar com quem promove a guerra. Eu queria conversar com quem promove o desrespeito, né? Se a gente pudesse visitar um outro país com um olhar de criança curiosa, a gente não teria tantas guerras assim. This is so profound, and I completely agree with you. Um, I've been in the peace space for all my life, from a systemic point of view, from a political and sociological point of view, and it's very difficult to cope with what's going on if we don't tackle the system itself. But the system is so complicated on purpose that changing the system requires creating a new system. We cannot change the system from the system itself. That's at least my perspective. That's why I call this capitalism. So capitalism is the system we are living in today. We need to create new paradigms. But at the same time, we have to live in this system. And that's why leaders such as yourself, with your presence and the way you talk to those who dominate, to those who are selling weapons, to those who are bringing so much violence at so many levels, there is a dialogue going on. And there is a dialogue going on as well with the caregivers, with those who are, regardless of what's going on, up here taking care of those who are suffering the most. So we think of those people and you work with them and you are holding space for so many of them. What would be your advice, not advice, but maybe practical elements that you are already bringing to those caregivers in order to take care of themselves as they help others? Ótimo. Nós temos um problema que ele é comunitário. As guerras, elas começam, algumas delas pelas questões religiosas, na prova de que o Deus meu é mais poderoso, é mais potente, vai te dar paz. As guerras começaram por eu olhar e colocar, por exemplo, o ouro como uma moeda, e aí se acaba o meu, eu vou pegar do meu vizinho. As guerras, elas iniciam-se agora por comida também, e no futuro bem próximo a gente vai ter guerras por água, que é o que vai acontecer aqui no Brasil, nessa desertificação que nós estamos tendo. O que a gente conseguiu fazer, ao exemplo do meu povo, é nos unir. Tem uma música que na minha língua diz Pataxó, Mucá, Mucaú. Pataxó quer dizer povo, Mucá, unir, Mucaú, reunir. Então, diz o povo que se une, ele se reúne. O povo que se reúne, ele se une. Então, nós precisamos encontrar meios de nos cuidarmos juntos e fazer o que nós estamos fazendo aqui nesse encontro online. Quanto mais colorido for, quanto mais juntos nós gritarmos, o nosso grito vai se ecoar. Quanto mais estivermos juntos no ato de cuidado, no ato de se cuidar, porque há aqueles que talvez não tenha abraços hoje físicos para fazer um carinho ou abraçar alguém, mas a sua palavra basta. Há aqueles que não conseguem falar por várias questões, mas o seu olhar também abraça. Então devemos nos unir, nos juntar cada vez mais
e encontrar dentro do nosso próprio grupo o potencial que cada um tem e ser usado isso a nosso favor. Mas, às vezes, até no grupo de voluntário, a gente vai precisar largar nossas vaidades, os nossos doutorados acadêmicos, as nossas quantidades de diplomas que temos e fazer uma coisa que há muito tempo a gente não consegue fazer, que é sermos humanos, humanos seres ou seres humanos. Todo o animal que quer comer uma presa, ele afasta ela do seu bando. E nós estamos afastados fisicamente, cerceados num lugar, nós estamos afastados mentalmente, a gente já não olha mais nos olhos, a gente se toca pouco. Quando eu fui para a Europa, o sucesso que eu fazia é que todo mundo me apresentava e depois disse: o Ubiraci adora abraçar. Isso é tão barato, mas é tão rico, e que nós perdemos a capacidade de passar energia acolhedora, que é assim que uma mãe faz. Assim que a mãe faz ao bebê, ao seu bebê nascer, ela coloca para mamar, dá o seu calor e o suco da vida. O que nós podemos fazer como suco da vida para um outro é olhar nos olhos, velho. Eu também sinto a sua dor. E a gente pode se abraçar para se acolher. A gente pode servir a um outro um copo d'água, um espaço para um grito, para o choro, para a raiva, que são sentimentos humanos. Mas com o tempo a gente foi ficando robótico. E tudo aquilo que é humano aparece em nós como forma de novidade. Mas nós sempre fomos amorosos. Mas as guerras endureceram nosso corpo, endureceram nossa mente, endureceram nossa alma. E no meu trabalho eu sempre digo, professor, meu querido Luiz, toda complicação é um instrumento de poder. Palavras difíceis, situações difíceis, é um instrumento de poder para que nem todos tenham acesso. Um Deus que é só acessado por pessoas que estão num alto nível de consciência, uma paz plena que só para quem sobe as montanhas. Então é sempre colocar um instrumento de complicação para depois eu vender uma facilidade. Então, a gente está aqui falando das guerras com bombas, mas eu acabei de vir da Amazônia e quem vê a Amazônia vê árvore e água do alto. Mas não imagina que na Amazônia agora eles estão se preparando para a maior seca de todos os tempos. Todos os grandes rios que a gente vê lá, vai dar para as pessoas passarem a pé por eles. Então, o conselho que eu daria, que eu gostaria, se unam cada vez mais. Se encontrem não só para falar de trabalho, se encontrem para olhar nos olhos do outro e dizer: eu percebi a mudança que você fez no seu cabelo. Eu adorei a cor desse batom que você utilizou hoje. Eu gosto do seu rosto com barba ou sem barba. Eu sei que talvez tenha dor, mas o que eu posso te escutar hoje? Essas são coisas que, no momento de crise, é o que a gente vai precisar fazer para sermos e lembrarmos ao outro que nós somos humanos, que é isso que a inteligência artificial não vai conseguir fazer por nós. So beautiful. Now that we are going through so many crises, what I feel listening to you is that probably now we have more opportunities than ever to change, but we have to go through them. Something that we know from an emotional point of view and from a healing point of view when we look at our method of fundamental peace is that we have to go through the pain. We have to transmute that pain into love and compassion. The more pain, the more opportunity for transmutation of that energy into love and compassion. But it's not easy because normally when you have pain, you stop it, you don't want to feel it. So it's painful.
But that's the way we can truly, when we feel the pain, sometimes we think that we're on a break, that we are not going to be able to go through it, that we are going to die if we feel it. But the reality is that when we go through it, we feel it. That's the beginning of the transmutation into love and compassion. So I learned this as well when I am with you and when we share. But building on that, how do you personally take care of yourself? Because you are in the middle of so many crises. So then we have more questions on the chat, but I would like to start there. How do you personally take care of yourself? Isso é muito fácil. Eu vou para todos os lugares, mas eu não esqueço o caminho de casa. Eu sempre procuro me alimentar de comidas que estão mais próximas da minha realidade. Eu moro em frente à praia, então eu como muito peixe. Então, ao lugar que eu vou, quando eu tenho uma possibilidade, eu cozinho minha própria comida para ficar mais perto de casa, porque comida é afeto, né? Então, eu já procuro beber coisas que estão mais próximas de casa. Mas eu sempre que onde eu vou, eu procuro tomar massagens. Às vezes eu ensino algumas pessoas a fazerem massagens, eu oferto para essa pessoa e recebo dela também. Eu sempre estou disponível para receber cuidado, não importa de quem seja. Então, isso eu crio conexões, eu crio parcerias, eu crio encontro, porque todos nós, é muito comum para as populações indígenas e para as populações pretas, principalmente no Brasil, é comum nós não confiarmos em pessoas brancas. Mas eu peço a gentileza de vocês para que olhar com um olhar de caridade. Nós fomos colonizados pelos portugueses, em alguma parte franceses e espanhóis. Mas todos vieram com uma ideia de um Cristo. Cristo branco, de olhos azuis, que mataram, roubaram, violentaram, estupraram. E depois nos deixam 10 mandamentos dizendo: não roubarás, não matais, não cobiçarás a mulher do próximo. É incongruente e fala de um Cristo que é amor, mas aqueles que o trouxeram não foram amorosos. Então, esse é o primeiro passo estranho. Então, todos os nossos ancestrais, que se forem contabilizar 1726, há 300 anos atrás, 11 gerações antes da minha, eu não nasço com um livro em branco, eu venho trazendo o DNA de todos os que passaram. E nesse DNA tem essas memórias de força, de dor. Então, 500 anos foi pouco tempo. Então, meus ancestrais deixaram em mim memórias guardadas, memórias registradas, não só nesse corpo, mas em todo lugar que eu vou do território Brasil tem. Então, quando eu me pego isso, eu consigo olhar para Cristo, falei, deve ter sido alguém sensacional. Mas eu não consigo olhar com o mesmo olhar para aqueles que falam desse Cristo, porque eu tenho a capacidade de olhar, não amam como falam. Então a gente vive num país de aparência e não de essência. E a minha essência é me cuidar, não importa onde eu esteja. Então vou procurar alguém de um território indígena, vou procurar alguém de um território preto, ou alguém mesmo que seja branco, para me cuidar. Então acho que a gente vive um problema grave hoje e a gente vai precisar passar por eles juntos. Pessoas pretas, indígenas, brancas e todos aqueles que vieram a partir desses encontros, esses que se relacionaram e que estão pensando no mundo melhor. E quando você me fez o convite, falando, é para essas pessoas que eu quero falar, porque eu estou olhando aqui a Caroline, né, a Esther, a Liane, o Andrés e a Beca, né, que pelo menos é o que tem na minha tela.
Certamente, se essas pessoas elas têm um filho ou têm uma filha, o amor que eles têm e o que eles querem para os filhos deles não é diferente do nós aqui na nossa comunidade. Então, se eu tenho que pegar alguma coisa desse Cristo, se eu tenho que pegar alguma coisa da humanidade, em todas as suas culturas, em todas as suas religiões, é o amor. E esse sentimento não muda aonde a gente quer. Nós estamos fazendo esse trabalho porque a gente ama. Se fosse para ganhar dinheiro, a gente estaria fazendo qualquer outra coisa. Então a gente faz porque a gente ama. E não tem nada mais valioso do que amar o que faz. Então eu me cuido amando e me permitindo ser amado. I take care of myself, loving and being loved. Okay, what else, right? This is it. This is it. Loving and being loved. Why? Why is this so difficult? Why is this so difficult for so many people? É. A pergunta acho que é essa que a gente poderia falar com muito. Por que é tão difícil a gente amar alguém e permitir ser amado? E aí a gente precisa também dizer para as pessoas que o amor não é posse. Eu não preciso ter essa pessoa. Eu encontrei o Luiz uma vez e numa breve conversa, depois num palco, trocamos telefone e eu posso dizer assim: eu amo esse cara. Eu amo o que ele faz pelo mundo eu amo o que ele projeta no mundo. Então, para isso, o meu olhar não pode olhar para a pele branca dele, não pode olhar para algumas coisas. A gente tem costume, talvez, acho que a maior dificuldade das pessoas amarem é olhar para aquilo que nos separa, ao invés de ter o olho atento para aquilo que nos une. Hmm, I feel you, Pataxó. I feel you. We have a question from Sonia, and she's in Portugal. So watch out. She's one of the good people. Um, she's asking, qué alegría te obre. Um, how do you um, train your children? How do you take care of your children to get them ready for this world in order to be happy, in order to be happiness? Na minha cultura, a gente aprende a independência desde cedo. Vários países, meu nome, celebram o dia da independência, né? O dia que se livrou de alguém que estava colonizando, ou talvez, imagina-se que seja isso. A gente aprende a ser livre desde pequeno. Eu vou me ausentar aqui só um pouquinho para trazer uma importância, só para explicar uma coisa, rapidinho. Cheguei. Esse é um outro, isso aqui é o oratacá. Na tradução para o português chama-se de cocar. É o que a gente usa na cabeça. Esse aqui era o meu antigo. E esse daqui foi me dado pelos meus mais velhos da comunidade. Que ele é grande, ele tá, acho que tem quase 1 metro e pouco. Minha cultura funciona o seguinte: essa primeira pena, ela representa a aldeia-mãe, o lugar de todos nós saímos. A gente acredita que a gente saiu de um lugar só e que nós somos a descendência de um povo que andava abaixo da terra. É por isso que nós chamamos de mãe a terra, que nós saímos do útero dela, do seu ventre. Essas duas penas do lado, elas representam os demais povos indígenas e outros povos que nós falamos que são nossos irmãos. Por isso que nós indígenas chamamos um ao outro de parentes.
E essas penas, elas representam cada um ser humano. Essa linha aqui, ela representa a Mãe Terra. Então, todos os homens livres sobre a terra, respeitando o seu lugar de origem e os demais povos. E o que nos une como um laço fraterno de respeito, amorosidade, reciprocidade, é um laço invisível. E quem está de frente não vê, mas quem está de costa vê, que é representado por essa linha aqui, que é a linha que une você a um amigo que está distante, é a linha que une pessoas que estão no mesmo propósito. Então, na cosmovisão Pataxó, seríamos todos irmãos, que estão no mesmo propósito, vivendo sobre a Terra. Nós vivemos do que a Terra produz. E, em algumas culturas indígenas, nós temos conexão com os astros, com seres que vivem fora desse planeta. E aí cada um chama de nome diferente, Deus, aqueles que vêm das estrelas. Então, o que eu ensino para as minhas filhas é que elas são livres. Podem até prender o seu corpo, mas jamais o seu pensamento, jamais o seus sonhos, seus desejos. E elas aprendem desde pequenas a serem independentes e que não precisa de uma outra pessoa, que não precisa de ninguém, que não precisa de um carro, de um status para serem felizes. Se tiver, isso é só mais um instrumento para te deixar bem, mas a felicidade é um movimento interno. É eu me olhar no espelho e dizer, poxa, meu nariz está torto, mas eu gosto dele assim. Eu, sei lá, houve um problema no meu dente que ele saiu, mas eu gosto da minha boca assim. Posso melhorar? Sim, mas eu não posso achar que eu estou ruim por causa disso. Deve ter um propósito por nós não sairmos todos iguais. Então, eu cuido das minhas filhas, dando essa educação, não importa onde elas estejam. Sempre respeitar os seus valores, aquilo que é inegociável, amando a si mesmo com toda a autoridade, mas sem deixar de, mesmo com todos os problemas, de amar a vida, mesmo que seja de quem nos machuca, de quem nos aponta. Então, mas tem uma coisa que é muito comum na comunidade. Pessoas felizes não atrapalham a vida de ninguém. Então a gente faz o possível para cada um ser feliz e ninguém atrapalha ninguém. This is what we say at the World Happiness Foundation: happy people don't kill. Happy people are more creative. They innovate more. They are able to go deeper into their essence and love. So every word that you say resonates so deeply into our heart. When we were in Paraty, you mentioned and you told a story, a beautiful story about water. And Paula is asking as well, how are you getting ready for this crisis of water if there is a lack of water? I wonder if you can tell the story of the Pataxós and the water and how you are getting ready now as well for that. Tá? Na cosmovisão Pataxó, ah, existia um ser chamado o ser Nyamissun, que criou as estrelas, criou os planetas, criou tudo que está ao nosso redor e criou o planeta Terra. Em cada um desses espaços, ele deixou um guardião ou uma guardiã, que na cultura não tem essa questão do sexo, ele só tinha um nome, e essa primeira figura era Chopai. Então, Chopai era quem cuidava dessas coisas de Nyamisu. Mas com o tempo, Chopai entendeu que só tinha ele daquela espécie, e os demais não tinha vários de cada espécie. Então, solicitou a Nyamisu que tivesse mais dele, para poder dialogar e aprender. Mas Nyamisu, preocupado e com medo de que ele pudesse ser desrespeitoso, se sentir melhor, por saber de muita coisa, disse que o aceitava, mas que era para aprender a viver em comunhão. Mas que seu pai teria que morar com Nhamissu, namorada sagrada. Então, primeiro
Teu pai nos ensinou que a gente tinha que proteger, cuidar, ou minto. Então, desse pedido, minha missão ordenou-se que chovesse. E cada pingo d'água tocado ao chão, nasce um pataxó. Nasce um cuidador dessa terra, um cuidador da criação de Nhamisum. Então, antes de ir para a morada sagrada, teu pai nos ensinou o que a gente deveria comer, como deveria andar, como cuidar das coisas, já que eram muitos para cuidar do que ele cuidava sozinho. Então, na cosmovisão Pataxó, nós somos fruto do namoro da chuva com a terra. E quando a gente morre, o espírito que se vai morar nessa morada sagrada, e o que fica é essa massa corporal seca de terra. E aí, logo após a nossa morte, a gente perde essa água, voltando para o mesmo lugar, para o chão e para a terra. Então, por isso que nós não temos a terra como nossa. Nós é que somos dela. E para ela nós vamos voltar. Então, na cosmovisão Pataxó, tudo que contém água está conectado. A lua circula em volta da terra e movimenta as águas dentro das plantas, nos rios, nos mares e dentro de nós. E o que faz a gente se conectar em qualquer lugar é a água que movimenta dentro de nós. Então, nós temos essa liberdade de contornar montanhas. E o que faz? As correntezas dos rios são as quedas das suas águas, mas elas sempre retornam para o mar. E na nossa cosmovisão, o mar é esse grande encontro dos rios. E por suas veias terrestres, fazem com que a água brote lá no seio da terra, numa montanha, para voltar de novo para casa. Então, tudo é circular. Então, na cosmovisão Pataxó, vocês também são nossos irmãos. São essas penas que são livres. Wow, how amazing, how beautiful. When we met, I was coming from Tulum. I was there with the Mayas, abuelas. They gave me something that now we can share. This is Kukulkan, is the serpent, the magic serpent with wings that goes around taking care of us, like the Patachos and the unity. How can we be more united from an ancestral indigenous perspective? Because the more we travel around the world and the more we connect with wisdom, true wisdom, like the one you're sharing here, the closer I feel we are getting to love, the closer I feel we are getting to fundamental peace. What can we do in order to be more united? In order to, can we work from your cosmovision perspective? Is there something that we can do at another state, in another level of consciousness that is not the resistance, always the same resistance that we get in the human material level of consciousness? What can we do? Eu acho que, na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que a gente precisava se cuidar mais. Eu acho que o meu trabalho, a gente chega a se encontrar no Paraty Yoga Festival, porque eu não sou praticante do yoga, eu não sou apesar de ser professor de capoeira, mas a filosofia do yoga, ela se assemelha com a filosofia Pataxó. Então, são dois povos que são distantes geograficamente, mas que, em nome do amor, do bem-estar próprio, quando se juntam para falar, parece que nós éramos vizinhos de terreno. Parece que o que nos separa é um pequeno lago de água salgada, né? E que a gente só disse, olha, aí do seu lado você tem cultivado esse milho, do lado de cá esse. E que é como se disséssemos, tem irmãos tão próximos que vivem lá do outro lado. Assim a gente vê com os chineses, né, principalmente, sobretudo as pessoas camponesas, mesmo europeias,
elas estão muito mais próximo. Quem trabalha com a terra, quem cuida da terra, tem uma humanidade maior. É tanto que daí dizem, quem coloca nome nos seus bichinhos jamais come eles, né? Quem cria os bichinhos para venda, para o abate, não, não coloca nome porque ele fica de casa. Eu acho que a gente, primeiro, precisamos entender que nós precisamos de cuidado. Todos nós que cuidamos, precisamos nos colocar a serviço de receber cuidados, porque nós achamos que somos uma fonte inesgotável de saber. E as academias em que vocês estudam, dos grandes mestres, pesquisaram um bocado de coisa na vida, mas poucas vezes colocaram em prática o que tanto pesquisaram. Né? Os seus livros, os seus feitos, e as pessoas que a gente fala no mundo, Gandhi, Mandela, foram praticando o exercício da coerência e a essência. Então, o convite aqui, que talvez eu chegue ao yoga para a gente se conhecer, é porque eu sempre disse, quem cuida de você? Quem cuida do Luiz? Né? Quem cuida da Nata, da Paulina? Quem cuida da Pilar, da Ruth? Você que cuida de filhos, cuida da casa, cuida do mundo, quando você para? Então, o convite que eu faria deveria ser obrigatório a gente, sei lá, uma massagem por semana, né? Deveria ser obrigatório, todos temos um bom lugar para dormir, ter no mínimo uma refeição de qualidade por dia, mesmo que a outras fosse tão simples. Deveria ser obrigatório a gente tentar encontrar um lugar de paz. E como eu sei que cada dia que passa, as instituições, quem é médico não aprende que deve se cuidar ao longo da vida. Ele é um exercício de eu preciso salvar o outro. Na pandemia, a gente estava batendo palmas para os médicos e enfermeiros. Mas quem cuidou deles? Quem abraçava quando eles choravam? Então, psicanálise, psicanalista, psiquiatra, é tudo para o outro. E quem olha para a gente? Então, meu trabalho tem chegado ao mundo porque eu tenho que relembrar aparentemente o óbvio. Ei, ou você para, ou o seu corpo vai te parar. Encontrar uma hora de descanso em meio ao seu trabalho para você não pensar em nada, sabe? Desligar seus pensamentos, parar seu corpo, você que se movimenta demais, parar o corpo. Nós, quando ficamos muito tempo sentado, o que a gente faz? Levanta um pouco para caminhar. Mas se nós estamos caminhando, qual é o lugar que a gente para relaxar? Então, nós criamos desequilíbrio. O que está fazendo a gente ficar sustentado nessas cadeiras são as quatro partes que estão movimentadas e mantendo o equilíbrio. Mas a gente acha que é uma fonte inesgotável de saber e de poder. E a gente vai doando, 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 doando. E aí a gente começa a fazer, eu chamo isso o que ilustra muito bem a imagem do Michael Jackson. Artista incrível, maravilhoso, mas a sua potência, o seu saber foi colocado como um sacrifício. Não podia brincar, não podia se divertir, não podia falar besteiras, porque tinha que ensaiar o tempo todo e cantar o tempo todo. E aquilo que era um ofício vira um sacrifício e torna para a gente um ofício sacral. Ao invés de trazer vida, traz dor, amargura, arrependimento, dor na mente, no corpo, na alma. E aí, com o tempo, a gente vai perdendo, achando, vendo nossa felicidade indo ao ralo. Minha companheira, que está aqui, né, ela diz o seguinte: todos nós pela manhã, nós acordamos com um pote de prazer, de libido. E aí a gente tem as obrigações diárias e a gente vai perdendo um pouquinho desse libido, desse prazer na vida. E aí quando chega no fim do dia, esgotados já, a gente não tem coragem nem de, né, a gente já não tem o nosso e a gente vai encontrar outras pessoas que também já não têm.
E aí a gente começa as nossas discussões. E é importante a gente saber no que eu estou gastando, para quê e como esse meu potinho de prazer, com o outro, com a minha comunidade e com o mundo. É importante a gente saber o equilíbrio, né? A gente sempre diz, se todo mundo se cuidar direitinho, a gente não vai precisar se preocupar com o outro. Mas um que não se cuidar, vai termos centenas de pessoas preparadas para cuidar dessa, se caso ela não tiver forças. Mas aparentemente nós estamos juntos, mas estamos lutando cada um sozinho. Como é que estão os filhos de vocês? Como é que está o relacionamento de vocês? Né? Como é que estão os momentos de prazer de vocês? E essas perguntas, elas talvez podem chegar como um soco no estômago, mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é despertar, que se eu ainda não olhei, eu preciso parar, pegar um café, talvez uma cerveja, um vinho, um chá, um copo d'água e ter um diálogo comigo. Porque a paz que eu quero para o mundo, ela precisa existir em mim. Não posso ofertar ao mundo aquilo que não tenho dentro de mim. O amor que eu quero ofertar ao mundo, eu preciso exercitar em mim. E, infelizmente, não dá para entrar no mercado e comprar, pegar isso numa prateleira e levar para casa. É um exercício diário que eu tenho que fazer comigo, com quem está ao meu redor. E isso não é tão fácil, porque se fosse fácil, qualquer um faria. Então, meu trabalho no mundo nem é sempre levar cuidado, mas é despertar a lembrança que um dia vocês tiveram um colo, tiveram alguém que botaram comida na boca de vocês, para vocês chegarem a isso. E às vezes, quando a gente está em sofrimento, a gente quer esse colo de mãe de novo. A gente quer esse suco precioso na boca. É, nos meus trabalhos, eu sempre, na minha atividade, eu sempre coloco uma gotinha de mel na boca das pessoas. Se a vida inteira alguém te deu fel, aqui na minha atividade você vai sentir o doce sabor que a natureza produz, que é o mel. Existe uma cultura africana que antes do bebê mamar, eles dão uma gota de mel na boca da criança. Que se a mãe não for uma boa mãe, ou a vida não for uma amargura, a primeira coisa da vida, ela prova o doce sabor da vida. E eu ensinei minha filha mais nova desde pequena assim. É tanto que quando ela está triste, ela vai lá num potinho de mel e toma o mel dela, para relembrar que a felicidade começa de dentro para fora. Well, hopefully this dialogue is a little bit of honey for all of us uh, together, united. Well, I think that this is time to close this circle. I open it up. Would you mind? Would you like to close it? And we say bye to this amazing community. How would you close it? Sim. O Luiz, quando me falou do que vocês fazem, eu ainda confesso que eu ainda estou tentando entender um pouco o que vocês fazem, que não são poucas coisas. Estou vendo aqui meu querido amigo Fernando, um cara que eu aprendo muito. Um beijo para você, a Paulina que está aqui também. E eu realmente quero, assim como o Luiz e cada um de vocês, que vindo ao Brasil, vindo aqui à minha comunidade, eu quero ter o prazer de mostrar a minha comunidade para vocês, para a gente tomar um café na beira da praia, cuidar de vocês. Quando o Luiz me falou do trabalho de vocês, eu disse, e sobre tudo o que está acontecendo na Venezuela, eu falei, me proponho a ir e fazer os cuidados. Nós somos PhDs em vencer pandemia. Quando os europeus chegaram aqui, nós tivemos a gripe, a lepra, e nós vencemos. Quando o Covid chegou, em que a gente não tinha condições de comprar NR90, se eu não me engano, acho que era máscara, nós improvisamos com coco, com folha, depois com panos, e aí obrigamos a medicina a pesquisar, os cientistas a pesquisar se realmente faria sentido. Depois, no Brasil, veio as máscaras de pano com dupla face, ou seja, é a comunidade unida e reunida promovendo a mudança.
Nós podemos ir de fora para a Venezuela, para a Ucrânia, para qualquer outro lugar, mas precisamos também mobilizar a potência que tem local. E o meu trabalho é ir nesses lugares, cuidando dessas pessoas que tanto cuidam de gente, e ampliando essas vozes, esse serviço, esse saber, para o máximo de pessoas que puder. Que até porque eu não sei quanto tempo eu ficarei nessa terra, em pé, né, andando por ela, mas enterrado nela, plantado nela, com certeza será em algum momento. Então, o que eu puder transmitir, o que eu puder passar. E quando o Luiz me falou disso, estou à disposição para ir até a Venezuela, cuidar dessas pessoas que estão cuidando. Estou à disposição para ir em qualquer lugar do globo terrestre, se o meu trabalho, se é assim o que eu faço, servir. Porque esse é o meu convite, esse é o meu desejo. Eu não queria fazer isso, mas foi a missão que me foi dada e eu gosto de cumprir todas elas. Então, o bem que eu faço hoje aqui pela minha direita, ela circula o globo terrestre nas pessoas e chegam até mim pela esquerda. Então, eu quero fazer um canto que ela diz o seguinte, ela fala sobre a água da vida, foi o que eu fiz lá no evento, porque a água que movimenta em nós é a água que movimenta em vocês. E nós pensamos, alguém me perguntou como é que a gente faz para se preparar para essa grande seca. Na cultura indígena, se tiver que passar fome, vamos passar juntos. Se tiver que comer, vamos comer juntos. Se tiver abundância de comida, a gente espalha para quem está mais próximo. Mas a gente não deixa o outro sair sozinho. Então, eu não sei quanto tempo eu estarei por aqui, mas os movimentos é sempre juntos. Sozinho a gente até chega, né? Mas juntos a gente vai com companhia boa para conversar. Então, eu quero trazer esse canto na minha língua para que movimente a água da vida de vocês. E eu quero fazer um convite para vocês pensarem primeiro em vocês, o que essa água precisa movimentar aí dentro de mim. Segundo, nas minhas relações, na minha família, com meus amigos. E aí, se ficar por aí, tudo bem. Mas se puder expandir pelo mundo também esse pensamento, tudo bem. Mas não se esqueça de primeiro você. Não é egoísmo pensar em si. É um preenchimento interno para a gente dar o outro melhor que nós temos. Nhamisum famoxiam punohante, jahana o pataxiam querer. Ritu parime, ritu poecanan, tu querer pai que te maior entorrar. Erime, um ecanan, tu querer pai que te maior entorrar. Canan pataxi petoim baixo che na rampo canharé. Arnan petoim purrui, arnan petoim coan. Arnan petoim saran jarra chubihare. Carrabiche siratã. Carrabiche siratã jarra aponi caponi mayon. Goiamianga airi. Goiamianga airi. Coreim cuyuna queruxi. Coreim cuyuna queruxi. Hegemonem keteinom. Hegemonem keteinom. Baixo mukekanu mancho. Baixo mukekanu mancho. O aruquã patibaré. O aruquã patibaré. Mirapé, jenglite, rimi. Mirapé, jenglite, rimi. Eu quase não sinto isso, mas eu queria compartilhar só uma coisa. Tem um de nós que estamos aqui
que essa semana alguém disse que questionou por que que você faz isso ao mundo. Só que o recado que me vem é: não tenha medo, siga seu coração e seu propósito, porque quando você menos esperar, alguém, o mais simples que você encontrar, vai lhe dar a resposta que você tanto está perguntando. Agradeço de coração pela escuta, obrigado pela acolhida e estou à disposição. Professor Luiz, Fernando e todo mundo aqui, contem comigo para cuidar e também, se quiserem me cuidar, eu vou estar à disposição. Take care of you. I am comfortable. So I'm here for you. You know you are here. Thank you so much. This is so beautiful. And let's keep all this work together, all this love that unite us. Let's be a Pataxó, all of us. Union. Let's be united. Thank you so much for this. And thank you, everybody, for joining. Let's go back to the world church, full of love, full of fundamental peace. Thank you so much. See you soon. Bom, Obrigado. prazer, querida. Obrigado. Gracias, gracias. Obrigado. Ubira. Tchau, tchau. Tudo de bom. Beijão, gente. Chao.